Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos para mais um grupo de estudos aplicados de Direito Constitucional. Meu nome é Matheus Spini, sou aluno do oitavo semestre AM do curso de Direito de São Lorena e vou tratar um pouquinho com vocês hoje sobre a estrutura da Constituição, sobre a classificação das constituições, ou seja, como que as constituições de todos os tempos são classificadas. Vou tratar também sobre a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais, tentar desconfundir um pouco a mente de vocês, porque quando quando o professor, por exemplo, vai dar uma matéria geral sobre direito constitucional, ele acaba por confundir alguns termos. Então eu vou tentar traduzir de um jeito mais claro para vocês sobre como funciona essa questão de existência, eficácia, aplicabilidade e etc. Então vamos lá, a provinha de vocês é terça e depois tem a outra, né? Que é no dia 30. Eu acho que é noturno e depois o diurno, né? Mas vamos lá. A gente tratou já, semana passada, sobre o que é direito constitucional. A gente viu que é um ramo fundamental do direito público que estuda as normas de estruturação do Estado, ou seja, as normas que vão regular a vida em sociedade, como que o Estado vai regular a nossa convivência, como que o governo vai ser estruturado, como que os direitos fundamentais vão ser aplicados, qual é o regime político que será adotado, etc. A gente viu sobre o constitucionalismo também, que é esse movimento político, social, jurídico associado à limitação jurídica do poder e à preservação dos direitos fundamentais. A gente viu toda a evolução histórica deles, que vai desde o primitivo até o constitucionalismo do futuro, que é o do porvir, que é o constitucionalismo que a gente almeja, aquilo que a gente pretende, é, aquilo que como a gente pretende levar a nossa ordem jurídica para frente. E também o neoconstitucionalismo, que é uma outra vertente, que trata, que sai um pouco daquele positivismo do constitucionalismo e, e assim em diante. Viu todas as formas, vou passar rapidinho, porque a gente já viu. Vimos os sentidos também da Constituição, as acepções mais importantes. O sentido sociológico, que é do Ferdinand Lassalle. É bom lembrar o nome, igual eu disse na outra aula. Tem professor que cobra os nomes, que diz que a Constituição é a somatória dos fatores reais do poder. Se a Constituição não traduzir os anseios da sociedade, o que acontece com ela? Ela é só uma Constituição escrita, não é a Constituição real. Sentido político, de Carl Schmitt, ele fala que por trás de toda a norma existe uma decisão política do titular do poder constituinte. E essa é a Constituição. A lei constitucional, que é uma outra vertente, são as normas que não possuem essa decisão política do titular do poder constituinte. Temos também o sentido jurídico de Hans Kelsen, que é pautado nesse princípio da pureza, que tem o escalonamento de normas, que coloca a Constituição Federal num sentido jurídico positivo, num plano, e uma norma acima dela, que é a norma hipotética fundamental, que vai regular a criação dessa Constituição Federal. Não regular, porque ela é ilimitada, como vocês sabem, pelo poder constituinte originário, só que ela vai fundamentar, ela vai servir de base. Estou falando meio rapidinho aqui só para dar uma esclarecida, mas nosso material está ali para frente mesmo. Vimos também o poder constituinte, que é esse poder capaz de criar e modificar uma Constituição. Aí tem o poder constituinte originário, que vai criar uma nova Constituição. O poder constituinte derivado, aí tem as classificações, as características todas, inicial, autônomo, ilimitado, incondicionado, permanente. Só que isso tudo eu vou deixar para vocês, eu já disponibilizei para vocês o nosso grupo lá, e vocês têm acesso a todo esse material. Está bem detalhadinho. Vimos o poder constituinte derivado, que é aquele que deriva, né? Nossa, que ele foi instituído pelo poder constituinte originário. Ele vai alterar. Matheus, Oi. desculpa te interromper, que o slide não tá passando aqui, tá parado na primeira tela. Que tem seu nome, a série. Nossa senhora. Pera aí. Agora acho que foi. Tá em poder constituinte derivado. Isso. Nossa, foi mal. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Tá passando para vocês agora? Agora tá, obrigada. Vou deixar assim então, em aberto. Mas é isso aqui tá disponível para vocês lá. Eu só dei uma enroladinha aqui para ver a galera, depois a galera entra. Vamos lá para o que interessa mesmo, que hoje a gente vai estudar a estrutura da Constituição. Como que a Constituição Federal de 1988 ela é estruturada? Ela possui três elementos essenciais ali, que é o preâmbulo, o conteúdo dogmático e o ADCT. Primeiro, nós vamos estudar sobre o preâmbulo. O preâmbulo, quando você abre a Constituição Federal, ele está lá no topo. Se você abre pelo site do Planalto, você consegue ler ele em 2 linhas. Eu vou ler aqui para vocês. Olha lá, o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar os exercícios de direitos, tal, tal, tal.
Então, ele é a introdução da Constituição Federal, igual está escrito aí. Ele não possui conteúdo normativo. Ele representa somente a ideologia política do Constituinte. Quais foram as filosofias utilizadas pelo Constituinte para elaborar a Constituição Federal. Por isso, diante da irrelevância jurídica dele, ou seja, ele só possui essa relevância política, ele não é um elemento obrigatório. Ele não precisa estar nas constituições. Até por isso que as constituições estaduais, quando elas são criadas, elas não precisam adotar o preâmbulo. Elas não precisam reposicionar isso da Constituição Federal. Porque como vocês podem se recordar, poder constituinte, a gente viu lá que tem o poder constituinte originário, tem o poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ele possui 3 formas, e uma delas é o poder constituinte derivado decorrente, que é aquela possibilidade dos estados se auto-organizarem por meio de uma constituição própria. Só que existe uma limitação para essa auto-organização, que é o quê? É o princípio da simetria. O princípio da simetria determina lá que as constituições estaduais elas devem ser simétricas com a Constituição Federal, elas devem adotar os mesmos pontos, etc. Mas, com relação ao preâmbulo, por ele não ter esse conteúdo normativo, ele ser juridicamente irrelevante, as constituições estaduais não precisam adotar ele, mas podem, só que não é obrigatório. E, como eu acabei de dizer, é juridicamente irrelevante, por isso ele não serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, como vocês vão estudar mais para frente, ele é uma ferramenta utilizada para analisar se uma norma infraconstitucional, ou seja, uma norma que está abaixo da Constituição Federal, ela é compatível com o texto da Constituição Federal. E se não for compatível, o que acontece? Ela será retirada do ordenamento jurídico. O preâmbulo, ele está no texto da Constituição Federal, mas ele não possui esse conteúdo normativo. Por não possuir conteúdo normativo, ele não serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então, a primeira parte da Constituição Federal é esse preâmbulo aí, que não tem conteúdo normativo. Ele só representa a filosofia que foi adotada pelo Constituinte na hora de criar a Constituição. A segunda parte é o conteúdo dogmático, que é a parte que você conhece. Ele dispensa até maiores explicações, porque é o texto constitucional propriamente dito, é a Constituição em si, que é organizada em títulos, capítulos e seções. Aí vai do artigo 1º até o artigo 250. Isso aqui não tem muita explicação, são as normas que você conhece. E a terceira parte, depois do preâmbulo e depois do conteúdo dogmático, nós temos o ato das disposições constitucionais transitórias, que é mais conhecido como o ADCT. Se você vai lá no fim da Constituição Federal, lá no final, depois do artigo 250 do conteúdo dogmático, vai estar lá, ato das disposições constitucionais transitórias. Pelo nome, essa característica de transitórias já consegue demonstrar para vocês qual que é a principal função desse ADCT. Ele é utilizado para regular a transição de um regime constitucional para o outro. Então, o regime constitucional adotado anteriormente a 1988 para o regime de 1988. Ele regulou a transição do regime antigo para o regime novo. Diferentemente do preâmbulo, este aqui ele tem conteúdo normativo sim. E até por isso ele pode ser alterado por emenda constitucional. Já foi alterado sim. Ele possui essa vigência temporária. Por quê? Porque ela tem essa eficácia exaurível. Ele trata lá, por exemplo, de... Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo aqui para vocês. Mas ele trata, por exemplo, das emendas revisionais. Vocês se recordam? Do poder constituinte derivado revisor, que é outra possibilidade de alterar a Constituição Federal, só que só pode ser utilizado uma única vez e já foi utilizado. Ele está previsto no ADCT. Como ele já foi utilizado, ele tem essa eficácia usuária. Agora ele fica lá somente como uma forma de história. Mas o mais importante é vocês entenderem isso, que o preâmbulo ele é somente uma introdução da Constituição. Ele não possui conteúdo normativo. Mais adiante, nós temos o conteúdo dogmático, que é o texto constitucional propriamente dito, que está organizado em títulos, capítulos e seções, que é tudo que você pode acompanhar toda vez que você abre a Constituição Federal. E nós temos o ADCT, que é aquela parte da Constituição Federal que é utilizada para regular a transição de um regime constitucional para outro, igual aconteceu em 1988. E muito importante dizer também que ele serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade, igualmente ao conteúdo dogmático. Por quê? Porque ele tem conteúdo normativo.
beleza? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as classificações da Constituição. Na semana passada não, né, no mês passado, na nossa outra aula, eu mostrei para vocês como que funcionava o direito constitucional, qual é o significado dele, e também falamos sobre o constitucionalismo, sobre ele ter esse aspecto de limitar juridicamente o poder e garantir os direitos fundamentais. Nós vimos toda a construção do direito constitucional ao decorrer dos tempos, desde a primeira Constituição escrita também, até os dias de hoje. E quando você acompanha essas constituições, quando você pega uma constituição e coloca do lado de outra, você consegue classificá-las de acordo com a origem, de acordo com a forma, modo de elaboração, mutabilidade, conteúdo, extensão, função, dogmática e outros. Mas hoje aqui para vocês só trouxe esse aqui, porque como eu já disse, esse conteúdo é baseado no material do professor Antônio Sávio, né, para traduzir de uma melhor forma o conteúdo para vocês. Então vamos lá? Primeiro, vamos tratar sobre a origem. Como que ela é formada? De onde que ela vem? Quanto à origem, a Constituição, ela pode ser promulgada, outorgada ou pactuada. Aí você fala, nossa, Matheus, mas só leu três, aí tem quatro. Sim, tem um quarto ponto ali, só que eu leio esse depois, por quê? Porque ela é uma classificação que não se encaixa em nenhuma das acima indicadas. Ela não é promulgada, ela não é outorgada, ela não é dualista e ela não é cesarista. Aí você fala, não é cesarista, não, me desculpa. Ela não é promulgada, outorgada e não é dualista. Por isso que foi criada uma classificação em separado para ela. Primeiro, a gente estuda a Constituição promulgada. A Constituição promulgada é aquela Constituição que foi votada, é aquela Constituição democrática, é aquela Constituição popular. Por quê? Porque ela é elaborada com a participação do povo. Normalmente, o povo vai e elege o quê? Uma Assembleia Nacional Constituinte, igual aconteceu em 1987. Ao eleger uma Assembleia Constitucional Constituinte, ela irá criar uma nova Constituição Federal. E como eles representam o povo, eles são chamados de representantes, ou seja, eles representam o povo. Então, eles vão traduzir os anseios do povo dentro da Constituição Federal. Então, mesmo que indiretamente, o povo tem essa participação. E é democrático. Por quê? Porque os representantes que estão inseridos na Assembleia Nacional Constituinte, eles foram eleitos pelo povo e representarão os nossos anseios. Esse é o caso, obviamente, da Constituição Federal de 1988, porque vocês se recordam que foi formada essa Assembleia Constituinte em 1987, por meio de eleições gerais, e era composta por, putz, eu não vou lembrar o certo, mas mais de 500 membros lá. Então tem essa promulgada aí, que é também conhecida como democrática. Logo adiante, nós temos a Constituição outorgada. A Constituição outorgada ela é fruto do autoritarismo. É aquela Constituição que é assim, a gente vai fazer desse jeito, você vai seguir desse jeito. É fruto do autoritarismo mesmo. É aquela Constituição que é imposta por um governante ou por um grupo de governantes, sem qualquer participação do povo. Ele manda, você segue. E é isso. Não tem muito o que falar aqui, mas você consegue perceber a diferença, a extrema diferença entre a promulgada e a outorgada. Enquanto uma tem a participação do povo, a outra não tem. O governante manda e você obedece. É o exemplo da Constituição de 1824. Mais à frente, nós temos a Constituição pactuada. A Constituição pactuada é aquela em que existe mais de um titular do poder constituinte na sociedade. Aí você fala, nossa, que diferente, mas é assim mesmo. Por exemplo, no caso do rei e da nobreza, nessa Magna Carta de 1215, eles pactuaram a criação de uma nova Constituição. O titular do poder constituinte aqui no Brasil é quem? É o povo. O povo não exerce o poder constituinte, mas ele é o titular. No caso aí da Inglaterra, em 1215, tinha o rei e tinha a nobreza. O rei, obviamente, com a maior parcela, mas a Constituição ela foi pactuada, representando o interesse de ambos aqueles que estavam no poder constituinte, com o poder constituinte. Então, nós temos a promulgada, a outorgada e a dualista, e agora a cesarista, ou também conhecida como bonapartista. Por que ela não se encaixa em nenhuma das acima indicadas? Porque ela é uma Constituição que foi instituída, que é instituída, né? Aí você fala, pô, então instituída, ela segue o trato da outorgada. Por quê? Porque ela é imposta por um governante ou por um grupo de governantes. Então eles mandam e você obedece. Só que ela tem um traço a mais, porque depois ela ser imposta, ela é submetida a um referendo. O que é um referendo? Uma consulta popular.
pode ser um plebiscito também, alguns indicam esse plebiscito, só que eu coloquei o referendo aqui. Então vamos lá, por que ela não se encaixa na promulgada nem na outorgada? Ela não se encaixa na outorgada porque ela tem a participação do povo, simples assim. Para ser outorgada, ela tem que ser imposta e falar assim, ó, a gente impôs, você obedece. Aqui tem uma participação do povo. É secundária? É secundária, mas é uma participação. E ela não é promulgada, por quê? Por este mesmo motivo, a participação do povo é meramente secundária. A Constituição ela é imposta, ela é estabelecida, e depois fala assim, ó, vocês concordam ou não concordam? Joga na mão do povo. Muitas vezes esse referendo aí é somente uma falsa consulta. Por isso também que foi criada uma classificação em separado para a Constituição cesarista ou bonapartista. Então, a classificação quanto à origem, nós temos a promulgada, a outorgada, a pactuada e a bonapartista. A Constituição Federal de 1988, ela é promulgada, como indicado ali em cima. Então vamos lá. Quanto à forma agora. Já vimos quanto à origem, vamos tratar quanto à forma. A Constituição ela pode ser escrita ou não escrita. A Constituição escrita é aquela formada por um conjunto de normas textuais, que normalmente estão estabelecidas em um corpo único. Ou seja, ela não é formada por textos esparsos, igual a gente vai ver ali embaixo. Ela é formada por um conjunto de normas textuais, igual a Constituição Federal de 1988, e normalmente está disposta em um corpo único. Por que normalmente? Por que eu dou foco nesse normalmente? Porque existe uma subclassificação. A Constituição, quanto à forma escrita, ela pode ser codificada ou ela pode ser legal. A Constituição escrita codificada é aquela em que todas as normas constitucionais estão dentro deste texto único. E a legal, por outro lado, é aquela em que as normas constitucionais estão inseridas nesse texto único, mas existem também normas constitucionais fora deste corpo. A Constituição Federal de 1988, eu uso ela bastante aqui porque é o jeito mais prático de ensinar, ela é escrita codificada. Por quê? Porque todas as normas constitucionais estão dentro desse texto único, que é a Constituição Federal ali. Você pode pegar no Planalto, você pode segurar ela na mão. Só que é o seguinte, a gente tem um probleminha com ela. Porque os tratados internacionais de direitos humanos, se eles forem promulgados seguindo a como que eu vou dizer, o procedimento das emendas constitucionais, o processo da emenda constitucional, ele terá a força de uma emenda constitucional. E se a gente levar em consideração isso, a Constituição Federal de 1988 ela passa a ser escrita legal. Por quê? Porque se porque, é difícil explicar isso agora, porque eu vou explicar ali mais para frente para vocês. Só que a superioridade da Constituição, essa hierarquia da Constituição, se dá devido à formalidade. A Constituição está no topo não porque o conteúdo dela é importante, não porque ela trata de normas de estruturação do Estado e de outras coisas, mas sim porque o modo de alterar a Constituição Federal é mais severo, é mais rígido do que aquele utilizado para alterar as normas infraconstitucionais. E isso que coloca ela no topo. Então, se você coloca os tratados internacionais sobre direitos humanos com força de emenda constitucional, de certa forma você está transformando a nossa Constituição escrita codificada em Constituição escrita legal. Só que eu ainda coloco a Constituição escrita como codificada. Temos adiante a Constituição não escrita, também conhecida como costumeira ou consuetudinária. Se cair na prova, usa esse consuetudinário aí que é chique. Dá até uns pontinhos a mais. Ela é diferente da Constituição escrita, é formada por fontes normativas esparsas, ela é construída ao longo do tempo, ela une costumes, tradições, ela não é, o pessoal não, ela não está disposta em um texto único, ela é formada por fontes esparsas, fontes que são, não vou dizer jogadas só para explicar melhor, mas elas são jogadas no ordenamento assim, e assim se forma a Constituição. Ela é um pouco mais difícil de entender mesmo. Então o que você faz? Uma diquinha aí. Se você identificar que não é escrita, de forma residual você consegue aplicar a Constituição não escrita. Depois, se quiser pesquisar um pouquinho mais, tem a Constituição da Inglaterra, que é famosa por seguir essa Constituição costumeira aí. Então já vimos a Constituição quanto à origem e a Constituição quanto à forma. Agora, nós vamos tratar sobre a Constituição quanto ao seu modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição Federal ela pode ser dogmática ou pode ser histórica. A dogmática é aquela Constituição que é elaborada de uma vez só. Então, o pessoal senta, igual a Assembleia Nacional Constituinte. A galera senta lá e fala assim: a gente vai escrever uma Constituição Federal aqui e ela vai sair pronta.
Então, ela é elaborada de uma vez só, num jacto, numa vez só, consubstanciando os valores da época. O que que é isso? Ela vai juntar os valores daquela época em que ela foi criada. E ela sempre deve ser escrita. Por quê? Porque é a única maneira de você conseguir consubstanciar os valores da época e elaborar essa Constituição de uma vez só. Por quê? Porque a Constituição costumeira, ela leva tempo. Um costume, por exemplo, ele leva anos, décadas para ser instaurado dentro de uma sociedade. Então, a Constituição dogmática, por ser elaborada num jato, uma vez só, ela tem que ser escrita. Igual aconteceu em 1987, 88 ali, pela Assembleia Constituinte. Então, além da dogmática, que é elaborada de uma vez só, nós temos a histórica, que é elaborada ao longo do tempo, reunindo costumes, hábitos, tradições. É um processo de elaboração muito mais lento e se aproxima muito com a classificação que a gente viu sobre as constituições costumeiras, constituições consuetudinárias. Por quê? Porque ela é formada por fontes esparsas que são construídas ao longo do tempo. E por isso que ela se encaixa aqui. Porque esse processo de elaboração é mais lento do que aquele utilizado nas constituições dogmáticas. Então essa é a principal diferença. Aqui não tem muito o que explicar. Porque a dogmática é elaborada de uma vez só, a histórica ao longo do tempo. Simples. Se quer isso na questão de vocês, chuchu, beleza. Então vamos lá, aqui eu acredito que essa aqui seja a classificação mais importante. Quanto à mutabilidade, a gente já viu quanto à origem, quanto à forma e quanto ao modo de elaboração. Agora a gente vai ver quanto à mutabilidade. Como que as constituições são alteradas? O que que a gente tem que fazer para alterar uma Constituição Federal? Primeiramente, nós temos as constituições imutáveis. As constituições imutáveis são aquelas constituições mão fechada lá. Elas não admitem alteração nenhuma em seu texto. Elas pretendem ser eternas, elas pretendem ser para sempre. Até bonito de falar. Mas ela tem um problema. Se você cria uma constituição, se cria qualquer lei e fala que ela sempre vai ser assim, a gente tem um problema aí. Por quê? Porque ela não vai acompanhar a sociedade. A sociedade se altera diariamente. Então, se você fala que a Constituição vai ser daquela forma para sempre, a gente vai ter um problema com relação à tábua de valores, com relação aos fatos sociais. Imagina se hoje em dia o nosso ordenamento jurídico ainda fosse regulado pela Constituição de 1824. A gente estava perdido. Mulher não teria direito ao voto. A gente não teria esses direitos fundamentais e garantias eh, garantidos. Não ficar garantidos, mas é isso mesmo. Eh, Casamento gay, casamento homossexual, isso aí não passava nem pela cabeça da galera. Então, não tem como uma Constituição ser imutável, porque ela não acompanha a sociedade. Por isso, a gente já descarta essa aqui já. Não descarta, podem existir constituições dessa forma, só que ela de longe não é recomendável. E temos também essas transitoriamente mutáveis aqui, que por um período de tempo elas não podem ser alteradas. Então, ela segue o rito da imutável ali, mas só por um período de tempo. Logo adiante, nós temos as constituições fixas ou também chamadas de silenciosas. Por quê? Porque elas não estabelecem um processo de alteração. Então, elas são silenciosas, elas ficam em silêncio com relação a um processo de alteração. Elas tendem a ser fixas, por isso que tem esse nome. Aí você fala, nossa, Matheus, mas é muito igual a imutável, por que que existem as duas classificações? Porque é o seguinte, as fixas, elas não estabelecem um processo de alteração, mas elas podem ser alteradas por um novo poder constituinte originário, ou seja, com a criação de uma nova Constituição, com a criação de um novo Estado. A imutável, ela pretende ser eterna, ela nem tem essa previsão de alteração por meio de poder constituinte originário. As fixas, por sua vez, têm essa previsão. Então, essa é a principal diferença entre a imutável e as fixas. A quarta classificação quanto à mutabilidade que nós temos é a Constituição rígida. Essa aqui é muito importante porque é a nossa, né? É aquela que, para ser alterada, é exigido um processo mais rígido de alteração, mais severo do que aquele utilizado para as infraconstitucionais. A nossa Constituição funciona dessa forma? Funciona. Como que você altera a Constituição Federal? Por meio de emendas constitucionais. O processo de emenda constitucional é mais rígido do que aquele utilizado para alterar leis complementares e lei ordinária? Sim, ele é mais rígido. Então, a nossa Constituição é rígida. Eu coloquei até uma frase aqui para vocês, que é muito interessante essa frase aqui. Ela ajuda você a entender muito essa matéria. A rigidez da Constituição
gera uma superioridade formal e hierárquica da Constituição Federal, que possibilita o controle de constitucionalidade. Então vamos lá, por partes. A rigidez da Constituição. O que significa isso? Significa que para você alterar a Constituição, você precisa passar por um processo mais severo, mais rígido do que aquele utilizado para alterar as normas infraconstitucionais. Então essa é a rigidez da Constituição. Essa rigidez, ela gera uma superioridade formal da Constituição Federal, ou seja, ela coloca a Constituição Federal no topo do ordenamento jurídico. E isso vai possibilitar o controle de constitucionalidade. Como eu disse para vocês, o controle de constitucionalidade é essa ferramenta utilizada para averiguar se uma norma infraconstitucional é compatível ou não com a Constituição Federal. Se ela não for compatível, ela é retirada do ordenamento jurídico. Isso só é possível porque a nossa Constituição é rígida e essa rigidez ela gera uma superioridade formal da Constituição Federal com relação às normas infraconstitucionais. Então, a rigidez é isso. A rigidez quanto à mutabilidade significa que para alterar a norma constitucional é exigido um processo mais rígido do que o utilizado para as demais normas. Agora, nós temos uma classificação que nem todos os doutrinadores tratam disso, mas eu vou citar ela porque é bom para a gente fazer uma diferenciação ali mais para frente. É a Constituição chamada de superrígida. A Constituição superrígida é aquela que parte do seu conteúdo é rígido, ou seja, parte do seu conteúdo pode ser alterado, mas para ser alterado é exigido um processo mais rígido, mais severo do que o utilizado para alterar normas infraconstitucionais, e parte do seu conteúdo é imutável, ou seja, não pode ser alterado. Algumas pessoas colocam a Constituição Federal, alguns doutrinadores, né, colocam a Constituição Federal como super rígida. Por quê? Porque nós temos as chamadas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas não podem ser objeto de PEC, propósito de emenda constitucional. Só que a gente vai ver que tem uma discussãozinha ali para frente que eu vou trazer para vocês, que é umas 2 páginas. Então fica pensando aí, se você acha que a nossa Constituição é rígida ou se a nossa Constituição é super rígida. Vamos tratar agora quanto à classificação da Constituição quanto à mutabilidade, em que a Constituição é flexível. A flexível é aquela que ela pode, obviamente, ser modificada, só que para sua modificação não é exigido um processo de alteração mais rígido. Então ela é o contrário da Constituição rígida. Você usa para ela aquela utilizada para alterar as leis infraconstitucionais. Só que aqui a gente tem um problemão. Por quê? Porque se você adota o mesmo processo de alteração para alterar norma constitucional e alterar uma norma infraconstitucional, não existe superioridade entre as normas. E como eu disse, a superioridade está na forma em que elas estão inseridas na Constituição Federal, e não o conteúdo. Então, se você coloca o mesmo processo de alteração para a Constituição Federal e para as normas infraconstitucionais, você impossibilita a realização do controle de constitucionalidade. Então, a Constituição Federal não está no topo do ordenamento jurídico. E, obviamente, esse não é o nosso caso. E, ao fim, nós temos as constituições chamadas de semiflexíveis, ou também semirrígidas, que são aquelas que possuem parte do seu texto rígido e parte do seu texto flexível. São as normas de estruturação do Estado e as normas que não estruturam o Estado. Como que funciona? Com relação a essas normas de estruturação do Estado, é exigido um processo de alteração mais rígido. E com relação às normas que não estruturam o Estado, ou seja, que não tratam sobre a separação dos poderes, que não tratam sobre o regime político a ser adotado, não tratam sobre os direitos e garantias fundamentais, é exigido o mesmo processo utilizado para alterar as infraconstitucionais. Por isso que é semi-rígido ou semi-flexível, porque é metade metade. Agora, o que eu vou trazer o probleminha para vocês? Sem discussão política nenhuma, hein? Só colocando aqui a diferenciação. O Alexandre de Moraes, ele diz que a Constituição Federal é super rígida. Por quê? Porque existem as cláusulas pétreas. Só que, de outro lado, existe um outro entendimento de alguns doutrinadores dizendo que é o seguinte, ela é considerada rígida, sim. Por quê? Porque as cláusulas pétreas elas podem ser alteradas, mas não abolidas. Ou seja, o núcleo estrutural dessa cláusula pétrea deve ser mantido. Só que ela pode sofrer alterações, mas a cláusula pétrea não pode ser abolida e deve manter seu núcleo intacto. Eu coloco ela no rígido, mas, como vocês podem analisar aí, existem doutrinadores que colocam ela como super rígida, devido à imutabilidade das cláusulas pétreas.
Fechou? Vamos ver agora quanto ao conteúdo. Deixa eu tomar uma água aqui. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser uma Constituição material ou uma Constituição formal. A Constituição material é aquela que é formada tão somente por normas de estruturação de governo, de separação de poderes, de definição de regime político e delimitação dos direitos fundamentais. Não trata mais de nada disso. O que ela diz? Ela diz que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico devido ao seu conteúdo, o que não é o nosso caso, como eu já apontei para vocês. A nossa Constituição, eu já estou até respondendo a pergunta que eu coloquei ali no final. A nossa Constituição ela é formal. Por quê? Porque a nossa Constituição é formada por um conjunto de normas que entram no ordenamento jurídico por um processo mais rígido, ou seja, um processo mais severo, vou dizer de novo, fica até repetitivo, mais severo do que aquele utilizado para alterar as normas infraconstitucionais. O seu conteúdo é irrelevante. O que vai importar para a gente? O que importa é que essas normas estão dentro da Constituição Federal. E estando dentro da Constituição Federal, elas são superiores. E é assim que funciona. Nós temos normas de estruturação de Estado? Nós temos. Separação dos poderes, definição de regime político? Temos. Delimitação de direitos fundamentais? Temos. Mas isso importa para a gente? Não importa. O que importa? O que importa é que essas normas estão dentro da Constituição Federal. Estando dentro da Constituição Federal, a gente pode voltar naquela frasezinha que eu trouxe lá para vocês. Estando dentro da Constituição Federal, ela será parâmetro para o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque a superioridade, como eu indiquei aqui, ela é formal. E a superioridade vai colocar a Constituição Federal no topo do ordenamento jurídico. Beleza? Então, nossa Constituição ela é formal, porque ela é formada por normas que entram no ordenamento jurídico por um processo mais severo, um processo mais dificultoso, mais rígido. Quanto à extensão, que a gente vai ver sobre as classificações, sobre as constituições sintéticas e as analíticas. Constituição sintética é aquela constituição mais básica. Ela só trata de estruturação do Estado e direitos fundamentais. E é isso. Até coloquei o "e é isso" ali para você lembrar disso na hora de estudar. Então, ela vai tratar de estruturação do Estado, que são separação dos poderes, regime político, direitos fundamentais e só. Não vai tratar mais nada disso. Por isso que ela é conhecida como Constituição Básica, o que não é o nosso caso. A outra classificação, quanto à extensão, é a Constituição Analítica. É aquela em que, além da estruturação do Estado e dos direitos fundamentais, ou seja, além daquilo que a Constituição Sintética trata, ela trata também sobre normas não essencialmente constitucionais. Mas por quê? Por que isso é importante? Isso aí vai conferir maior estabilidade para as matérias. Porque a partir do momento que você coloca uma matéria que não é essencialmente constitucional no corpo da Constituição Federal, você passa a utilizar aquilo como parâmetro para a criação das demais normas. Por quê? Porque a Constituição Federal, mais uma vez, está no topo do ordenamento jurídico e as demais normas devem respeitá-las. Fechou? Quanto à dogmática, aqui não tem muito o que tratar não, aqui é uma separação que você consegue identificar na hora da questão ali, só na leitura de alguma coisa. A ortodoxa é aquela formada por somente uma ideologia, e a eclética é formada por mais de uma ideologia. No nosso caso aqui, é a Constituição eclética. Fechou? Quanto à função, agora, esse aqui, quando eu estava estudando, foi o que eu demorei um pouquinho mais para pegar, que é a classificação quanto à função. Eu vou começar a tratar com vocês primeiro sobre a Constituição Garantia, que é conhecida como a Constituição Clássica. Por quê? Porque ela é a mais básica, é mais fácil de entender. Ela visa garantir somente a liberdade individual e limitar o poder, que é o caso da Constituição dos Estados Unidos de 1787. Ela é clássica por quê? Porque ela visa garantir ela só garante ali o direito fundamental e limita o poder, que isso aqui é o quê? É o básico do constitucionalismo. A nossa Constituição segue esse rito, segue esse parâmetro? Sim, segue. A gente garante liberdade individual e limita o poder. No entanto, essa classificação seria fraca com relação à Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela é dirigente, ela é programática, ela estabelece um plano, ela estabelece um projeto para dirigir uma evolução política do Estado. Ou seja, a Constituição Federal ela é formada por normas programáticas. O que são normas programáticas? Normas programáticas são aquelas normas que traçam princípios a serem cumpridos pelos órgãos estatais. Então, por exemplo, se você abre a Constituição Federal, lá está lá sobre os objetivos da Constituição Federal.
E é tudo em verbo, você já percebeu, né? Construir uma sociedade livre, erradicar a pobreza, garantir o desenvolvimento, são projetos, são planos. Por isso que a nossa Constituição é conhecida como dirigente, como programática. Só que, obviamente, ela tem os traços da garantia também. Só que seria uma classificação fraca se a gente colocasse ela na garantia. E, ao fim, nós temos a Constituição conhecida como Constituição Balanço, que é famosa pelas constituições soviéticas, lá, em busca do socialismo e tal. Ela é elaborada de acordo com a presente capacidade do Estado. Então, a Constituição é elaborada falando assim, ó, a gente precisa cumprir isso agora porque o Estado precisa disso. E, cumprido esses requisitos, o que acontece? Cria uma nova Constituição. Por quê? Porque ela vai se alterando de acordo com o desenvolvimento social. Por isso que é um balanço, ela vai e vem. Então, você cria a Constituição de acordo com a capacidade do Estado. O Estado desenvolveu socialmente, é criada uma nova Constituição. Então, essa é a nossa classificação quanto à função: dirigente, garantia e balanço. Belezinha? Então, olha só. Aqui um pouquinho sobre a Constituição Federal de 1988, igual eu trouxe para vocês. Quanto à origem, é promulgada. Por quê? Porque ela é elaborada com a participação do povo. Quanto à forma, ela é escrita. Por quê? Porque ela tá estabelecida em um texto único, por isso também que é codificada. Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Por que ela é dogmática? Porque ela foi estabelecida, ela foi criada em um momento determinado por um órgão determinado e de uma vez só, em um jacto. Ela é rígida, por quê? Porque para a sua alteração é exigido um processo mais rígido, mais severo, como já diz o nome, do que aquele utilizado para alterar uma norma infraconstitucional. Ela é formal. Por quê? Porque pouco importa o conteúdo da Constituição. O que importa é que ela está no topo do ordenamento jurídico e, para sua alteração, todas as normas que estão lá dentro somente podem ser alteradas uma, por meio de um procedimento, de um processo mais rígido do que o utilizado para as infraconstitucionais. Quanto à extensão, vou trazer para vocês de novo aqui. Se essa parte pegou. Cadê? A extensão, a nossa é analítica. Por quê? Porque além da estruturação do Estado e dos direitos fundamentais, ela também trata de normas não essencialmente constitucionais. Ela não se limita àquela estruturação do Estado e aos direitos fundamentais. Quanto à dogmática, ela é eclética. Por quê? Olha ali, ó, ela é formada por mais de uma ideologia, por mais de uma filosofia. Eu vou trouxe uma questãozinha no final que vai ajudar a entender. E ela é dirigente, por quê? Porque ela estabelece plano, ela estabelece um projeto para dirigir a evolução do Estado. A Constituição é, assim, formada por normas programáticas, normas que traçam princípios que devem ser cumpridos pelos órgãos estatais para a evolução do Estado. Então, essa aqui é a nossa classificação das constituições, espero que tenha ficado claro para vocês aí. Agora vamos tratar sobre o que acontece quando surge uma nova Constituição e também quais são os fenômenos excepcionais. Quando surge uma nova Constituição, igual aconteceu em 1988, o primeiro efeito dela é revogar a ordem jurídica anterior. Por quê? Porque são novos princípios, são novos valores, são novas regras, são novos traços, são novas ideologias, são novas filosofias. Então, o que ela vai fazer? Ela vai revogar a ordem jurídica anterior. A ordem jurídica toda? Sim. Por quê? Porque, como eu indiquei ali, existe essa supremacia, essa superioridade formal da Constituição com relação às demais normas. Então, a primeira coisa que a Constituição faz quando ela entra no ordenamento jurídico é revogar a ordem jurídica anterior. Até coloquei ali embaixo. Além da Constituição antiga, as demais normas infraconstitucionais também serão revogadas, aquelas incompatíveis. Por que incompatíveis? Eu vou trazer ele para vocês, de acordo com o fenômeno chamado recepção. Então é isso aqui. Quando surge uma nova Constituição, qual que é o primeiro efeito dela? Revogar a ordem jurídica anterior, a Constituição antiga e as infraconstitucionais incompatíveis. Por quê? Porque aqui ó, nós temos a recepção. O que é recepção? A recepção é um fenômeno constitucional que acontece da seguinte forma. É o aproveitamento, eu vou ler para vocês, ó, das normas infraconstitucionais produzidas sob a vigência da Constituição anterior, mas somente aquelas que forem materialmente compatíveis com a Constituição Federal. Por que só materialmente? Porque se for formalmente incompatível, mas materialmente compatível, você consegue fazer as adaptações necessárias ali, somente mudando o procedimento. O conteúdo você não tem como alterar, é só colocando uma norma nova mesmo.
Então, você vai aproveitar, você vai pegar as normas da Constituição anterior, somente as infraconstitucionais, igual eu disse ali, e vai aproveitar na vigência dessa nova Constituição. Por quê? Porque será muito massivo também criar diversas normas novas, e muitas delas são materialmente compatíveis com o texto da nova Constituição Federal. Então, isso é uma forma de, vou dizer, otimizar tempo aí. Outra. Então vamos lá. Se a norma, tem ali um pontinho, ó. Se a norma infraconstitucional for materialmente incompatível, ela será hierarquicamente revogada. Nem precisa de controle de constitucionalidade nem nada, ela só é cortada mesmo. Só que existem requisitos. Os requisitos, quando você lê o conceito ali, você já consegue traduzir quais são os requisitos, mas aqui eu vou trazer mais explicadinho para vocês. A norma, primeiro requisito, a norma deve estar em vigor no momento em que surgir a nova Constituição. Ou seja, surgiu a nova Constituição, ela deve estar em vigor. A norma deve ter nascido, coloquei entre aspas aí, mas ela deve ter sido criada ali, e quando ela foi criada, ela deve ter sido materialmente e formalmente compatível com a Constituição da época em que ela foi positivada. Então, se a gente aproveita uma norma da Constituição anterior, 1988, ela deve ter nascido, ela deve ter sido criada materialmente e formalmente compatível com a Constituição anterior. Então, ela deve estar em vigor no momento em que a Constituição surgir, ela deve ter nascido materialmente e formalmente compatível, e essa norma deve ser materialmente compatível com a nova Constituição. Mais uma vez, se ela for formalmente incompatível, você consegue realizar as modificações necessárias, mas com relação à matéria não tem como mesmo, você revoga ela. Beleza? Então aquela lá é recepção. O outro fenômeno que nós temos é a repristinação. Aqui é osso, viu? Isso aqui de entender é brincadeira, mas ó, eu não estou conseguindo mostrar para vocês aqui, porque eu acho que a minha câmera desliga, né, quando eu passo o slide. Mas eu estou com 3 canetas na mão. A repristinação é o seguinte: a repristinação ocorre quando uma lei que foi revogada volta a vigorar, porque a lei que a revogou foi revogada. E você fala, nossa, ó, vou ter que sair desse curso, está impossível. Mas não é não, ó. Pega 2 canetas aí, ou 2 itens. É o seguinte, a caneta que está na sua esquerda é uma lei. A que está na sua mão direita é outra lei. A da direita revoga a lei que está na esquerda. Então, a sua mão esquerda está revogada e a mão direita é chamada de lei revogadora porque ela revogou outra lei. Só que aí chega uma terceira lei, que é a terceira caneta. O que ela faz? Ela vai e revoga essa lei que está na sua mão direita. Aí você fala, nossa, mas essa lei que está na minha mão direita não revogou a outra lei? Revogou. Então, o que acontece? Se não tem mais lei revogando a lei aí que foi revogada, essa lei volta a vigorar. É meio difícil de entender, mas é assim que funciona. Ela ocorre, então, quando uma lei que foi revogada, que é o caso da mão esquerda, volta a vigorar, porque a lei que a revogou, que era a caneta da mão direita, foi revogada pela terceira caneta que surgiu. Beleza? Esse é o caso, por exemplo, quando a Constituição Federal revoga uma lei revogadora da Constituição Federal anterior. Temos também o fenômeno da desconstitucionalização, que é como? Quando que isso acontece? O que é proibido no Brasil, mas é quando uma nova Constituição transforma a Constituição anterior em lei infraconstitucional. Eu não consigo imaginar como isso aqui funciona, porque a Constituição Federal está no topo do ordenamento jurídico, como a gente já indicou. Obviamente, se for rígida, formal, naqueles trâmites que a gente já demonstrou para vocês. Mas ela trata de diferentes regras, diferentes valores, são diferentes ideologias. Então, eu não consigo visualizar uma Constituição que foi revogada ingressando na nova Constituição. E também tem esse instituto da prorrogação, que são os artigos que possuem eficácia prorrogada, que mesmo após o... Como que eu vou explicar isso? Quando surge uma nova Constituição, obviamente ela revoga a Constituição anterior. Só que existem alguns artigos que possuem essa eficácia prorrogada aí, até que a Constituição Federal, a próxima Constituição Federal, comece a produzir seus efeitos ali. Então, esses aqui são os fenômenos. A gente viu que a nova Constituição, ela revoga o jurídico anterior, mas também que ela tem esses fenômenos aí, que podem aproveitar novas infraconstitucionais e outros fenômenos que não são permitidos aqui no Brasil. Agora vamos tratar sobre a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais. É aqui que eu disse que existe uma confusãozinha que eu vou tentar tirar da cabeça de vocês. Se não existe, eu estou colocando também, mas eu já vou tirar. Quais planos? Tem o plano da existência, o plano da validade, o plano da eficácia e o plano da efetividade de uma norma constitucional.
Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: essa norma que eu estou olhando aqui, ela existe? Tá bom, ela existe então. Agora, existindo, ela é válida? Tá. Tá, ela existe e ela é válida. Será que ela é eficaz? E agora, será que ela é efetiva? Então, são planos diferentes que devem ser analisados separadamente, que em conjunto dão a norma constitucional que você consegue analisar hoje. Então, vamos lá. Ó, coloquei ali um desconfundindo a mente, gostou, né? Ah, bobão, né? Olha lá. Plano de existência. É, é até complicado você analisar isso, porque quando você olha uma norma constitucional, você já presume que ela existe. Por quê? Pô, se eu estou enxergando é porque ela existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o que é um ato inexistente. Um ato inexistente é aquele que nem chegou a existir. Por quê? Porque falta para ele elementos essenciais. Eu vou explicar isso por meio desses dois exemplos que eu coloquei aqui embaixo. Pensa comigo assim, a norma constitucional, para ingressar no ordenamento jurídico, ou qualquer outra norma, ela tem que seguir um trâmite legal. Se for desrespeitado esse trâmite legal, ela nem vai existir. Pensa, por exemplo, numa norma que foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Uma norma ela tem que passar pelo Congresso Nacional, uma determinada norma, para ela produzir efeitos. Para ela existir, na verdade, né? Vou corrigir. Para ela existir, ela tem que passar pelo Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional fala o quê? Rejeitou ela. Aí você fala, nossa, então ela não existe. Ela não existe. Só que acontece, o Diário Oficial da União vai e publica essa norma. Se ele publica essa norma, mesmo ela estando lá, ela não existe. Ou chefe do executivo que acrescenta artigos. A norma vai para a mão do chefe do Poder Executivo para ele sancionar ou vetar algumas normas. O que acontece? Ele vai e acrescenta artigo. Essa norma é inexistente. Por quê? Porque ele acabou violando uma etapa essencial da criação da norma. Então, para existir, tem que estar presente todos os elementos essenciais para a criação da norma. Você pode falar, olha a perguntinha que eu deixei embaixo. Você pode falar que a norma é inexistente, é inconstitucional? Não, você não pode falar. Por quê? Porque não dá nem para discutir a inconstitucionalidade de uma norma se ela não existe. O controle de constitucionalidade, aquele fenômeno que eu falei para vocês, aquele instrumento, ele está no plano da validade. É na validade que você vai definir se uma norma ela é compatível ou não com a Constituição Federal. Então, o plano de existência é esse, é o primeiro plano. É o primeiro degrauzinho ali, ó. Agora, nós temos o plano da validade. O que é o plano da validade? O plano da validade, ele indica o seguinte, que uma norma válida é aquela que for compatível com outra norma juridicamente superior, que é o que acontece no controle de constitucionalidade, igual eu indiquei para vocês. Ah, hoje em dia não, na Constituição Federal de 1988, o parâmetro ela é o parâmetro máximo para averiguar se a norma ela é válida ou não. Então você pega uma norma infraconstitucional e vê se ela está compatível com a Constituição Federal. Se ela estiver compatível, ela é válida. Então existem esses dois aspectos aí que são analisados quando você trata sobre o plano da validade. O aspecto formal, por quê? Porque a norma ela deve ser criada pelo órgão competente, seguindo esse trâmite legal, igual eu indiquei para vocês, e o seu conteúdo deve ser compatível com as normas superiores, que é o aspecto material, ou seja, forma e conteúdo. Beleza? Então, esse aqui é o plano da validade, é o segundo degrauzinho lá. Então, a norma existe e ela é válida. Vamos ver o que acontece agora. Aqui é onde gera mais confusão, porque aqui é o plano da eficácia. Aqui a gente vê se a norma é eficaz ou se ela é efetiva. E se ela é efetiva, né? Que não é o way. Então, vamos lá. Eficácia jurídica. A norma ela possui eficácia jurídica quando ela está apta a produzir efeitos. A norma ela existe, ela é válida, aí ela ingressa no ordenamento jurídico. Passou o vacácio legis lá, pronto, está valendo. Só o fato dela revogar outras normas significa que ela já está produzindo efeitos jurídicos. Ela já é eficaz juridicamente. Só que eu te pergunto, será que essa norma ela possui eficácia social? Porque eficácia social é diferente da eficácia jurídica. A eficácia jurídica é aquela norma que você olha para ela, ela está produzindo efeitos jurídicos. A eficácia social é quando aquela norma ela cumpre o papel dela na sociedade. Tem que ver se ela cumpriu o seu dever normativo perante a sociedade. Isso aí é conhecida pela efetividade. Uma norma, ela pode ter eficácia jurídica, ou seja, ela pode produzir efeitos, mas ela pode não se adequar à sociedade, aos interesses da sociedade. Um exemplo aqui que o Luiz Flávio passou para a gente lá, quando eu estava aprendendo Direito Constitucional 1, é esse caso da lei orgânica do município de Guaratinguetá. Por quê?
ele trata o seguinte, sobre áreas de proteção ambiental lá de Guaratinguetá, eu acho que é isso. Aí no inciso 1 ele traz o quê? Mangue. Tem mangue em Guaratinguetá? Eu não conheço. Então, ó, essa norma tem eficácia jurídica? Tem. Por quê? Ela existiu, ela passou pelos trâmites legais lá, ela é válida, porque ela não bate de frente com as normas hierarquicamente superiores, ela tem eficácia jurídica, porque ela está valendo ali, ela produz efeitos, só que ela não tem eficácia social, ela não cumpre o papel dela na sociedade. Qual que é o papel dela na sociedade? Proteger áreas de proteção ambiental. Aí ela cumpre? Não cumpre, por quê? Porque não tem mangue em Guaratinguetá, entendeu? Então, esses são os planos. O plano da existência, da validade, da eficácia e da efetividade. São essas diferenciações que você tem que realizar na hora de estudar esse tema. E por fim, hoje, vamos tratar sobre a classificação de José Afonso da Silva. Essa classificação é muito famosa. É sobre a eficácia das normas constitucionais. De acordo com José Afonso da Silva, as normas constitucionais podem ser classificadas quanto à eficácia de forma plena, contida ou limitada. Primeiro, nós temos as normas de eficácia plena. O que são as normas de eficácia plena? São aquelas normas que são aptas para produzir efeitos no momento em que ela entra em vigor. Então, a norma ingressou no ordenamento jurídico, ingressou na Constituição Federal, ela já está produzindo efeitos. Ela não precisa de complementação. Por exemplo, não haverá pena de caráter perpétuo. Está lá, dentro do artigo 5º, eu acredito, dizendo que não haverá pena de caráter perpétuo. Pronto, é isso. Não precisa indicar quais são as penas. São essas. Entrou e pronto, está produzindo efeito. Normas de eficácia contida agora. Normas de eficácia contida, elas também estão aptas para produzir efeitos no momento em que entram em vigor. Aí você fala, nossa, está igual a eficácia plena. Sim, ambas produzem efeitos no momento que entram em vigor. No entanto, a norma de eficácia contida, ela pode ter parte de sua eficácia, como o nome já diz, contida por uma lei infraconstitucional. Você fala, nossa, que estranho. Mas é assim que funciona. O melhor exemplo para trabalhar sobre isso é esse livre exercício de qualquer trabalho. É uma garantia lá da Constituição Federal. Só que é o seguinte, você pode exercer livremente qualquer trabalho? Pode, só que para alguns casos, você deve passar por um procedimento específico, que é, bom, por exemplo, para ser advogado. O Estatuto da OAB determina lá que você tem que fazer, você tem que cursar a faculdade de Direito e depois passar na prova da OAB, primeira e segunda fase, igual vocês conhecem aí, tanto temem, né, igual eu. Então, eficácia plena produzem efeitos no momento em que entra em vigor. Eficácia contida é diferente. Elas produzem efeitos no momento que entra em vigor, mas elas podem ter parte dessa eficácia contida por uma lei infraconstitucional. Eu até tentei colocar um gráfico aqui, mas não foi minhas habilidades de computação. E por fim, nós temos a norma constitucional de eficácia limitada. Ela, diferente das outras duas, ela não está apta para produzir efeitos no momento em que entra em vigor. Elas necessitam obrigatoriamente de complementação de norma infraconstitucional. Por quê? Senão elas não produzem efeitos, senão ela perde o sentido. A Constituição Federal, ela garante o direito de greve a todos os trabalhadores. Mas, como que esse direito de greve funciona? A Constituição Federal não indica isso. E por isso mesmo, ela necessita ser complementada por uma norma infraconstitucional. Por isso que ela é chamada de norma de eficácia limitada, porque ela se limita à complementação de uma norma. Ela necessita dessa complementação. Beleza? Trouxe uma questãozinha aqui básica. Eu acredito que não vai dar tempo. Eu vou ver se eu preparo mais algumas para vocês depois. Deixa eu ver se. Nossa, agora que eu vi as questões aí. Amigo, você pode falar sobre a rígida e semiflexível? Eu tenho que falar no mic. Ah, beleza. Eu vou falar aqui para vocês. Você quer que eu fale sobre a rígida e semiflexível, né? Ó, é o caso dessa questão aqui. Primeira questãozinha, é da OAB essa aqui. Quanto ao processo de mudança, a Constituição Federal ela pode ser classificada como flexível por admitir alteração por iniciativa não só do Congresso Nacional, como também do Presidente da República? Não. Eu já vou pular logo aqui para conseguir mostrar para você qual que é a diferença entre a rígida e a semiflexível. A rígida é aquela Constituição que, para ser alterada, é exigido um processo mais rígido do que aquele utilizado para as normas infraconstitucionais. Você
você sabe que o único modo de alterar a Constituição Federal é por meio de emendas constitucionais. Hoje em dia, existia as emendas revisionais, só que elas já foram utilizadas em 94, né? Então, hoje em dia, você só pode alterar por meio de emenda constitucional. O processo utilizado pela emenda constitucional é mais rígido do que aquele utilizado pelas normas infraconstitucionais. Por isso que ela é rígida. O processo de alteração é mais rígido. A Constituição semi-rígida, ou também conhecida como semi-flexível, é aquela em que parte do conteúdo dela, eu vou até voltar lá, vou mostrar para vocês. Olha lá, parte do seu conteúdo é rígido e parte do seu conteúdo é flexível. Pega as normas de estruturação numa mão e pega as normas que não estruturam o Estado na outra. Essas normas de estruturação do Estado somente podem ser alteradas por um processo mais rígido do que aquele utilizado para as normas infraconstitucionais. É a classificação, é a conceituação da rigidez mesmo. E tem essas normas que não estruturam o Estado. Essas normas que não estruturam o Estado, para ela é utilizado o processo flexível, ou seja, não é exigido um processo de alteração mais rígido. Então, a Constituição é dividida entre essas duas etapas aí. Entendeu? Eu expliquei bem para você e o Gato de Botas, esse é um bom nome, hein? Aí eu gostei. Nem sei se ela tá aqui, essa pessoa aí, mas tá. Espero que eu tenha respondido aí. Nossa, espera aí, deixa eu voltar lá agora. É isso, eu trouxe só essa questãozinha aqui para vocês, que é da OAB mesmo. Você vê que não tem muito segredo. Às vezes a OAB cobra um negócio facinho, assim, que se você deixa de estudar, você roda. Mas, ó, quanto ao processo de mudança, a Constituição Federal de 1988 ela é classificada como? Pela primeira palavra de cada um, você já consegue entender qual que é a resposta. É rígida. Por quê? Porque para sua alteração, é utilizado um processo mais rigoroso e complexo do que para a elaboração das leis infraconstitucionais. Ponto. Matou a questão, já ganhou um pontinho. Por que isso? Porque o processo das emendas constitucionais, que são utilizados para alterar a Constituição Federal, é aquele processo mais rígido do que o utilizado para as leis comuns, as leis ordinárias, as leis complementares. Belezinha, galera? Como é que estão aí? Eu vi que entrou gente, saiu gente, até acho que é assim que funciona. Deixa eu só parar a gravação aqui, como é que faz?